Fala, galera do Futebol no Rio, boa noite. Sou Luciano Winkler, estou aqui mais uma vez entrevistando um treinador. Hoje é o Thiago De Camilles. E aí, Thiago, tudo bem? Boa noite, meu parceiro. Boa noite, Luciano, e a todos os telespectadores aí do canal. É um prazer estar aqui com você. Thiago, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua carreira para a gente iniciar nosso bate-papo aí. Bom, eu tentei ser jogador de futebol, né? Na verdade, eu consegui me profissionalizar, né? Eu joguei na base do Flamengo, do América, depois eu fui para o CFZ, que na época era o clube que o Zico era presidente. Me profissionalizei lá, joguei uns 2, 3 anos lá, e vi que não estava dando muito certo, a grana não estava entrando do jeito que a gente queria que entrasse. Ao mesmo tempo eu fazia faculdade de educação física, né? Nunca parei de estudar, né? Enquanto eu era atleta profissional, eu estava no final da minha faculdade, então consegui concluir enquanto eu jogava ainda. E aí chegou um determinado época que eu resolvi parar, né? Resolvi não arriscar mais. Acho que eu estava chegando naquele tempo em que eu estava ficando fora do mercado de trabalho na minha profissão e as coisas não estavam fluindo no futebol. Então, aí eu fui fazer um curso de pós-graduação em treinamento de força e comecei a dar aula de personal trainer. Não queria mais trabalhar com futebol, não estava pensando em trabalhar com futebol. E aí, assim... Eu identifiquei, cara. Eu sou personal trainer. Bom. E aí, assim, é uma vida boa de personal trainer, né? Eu morava na Zona Sul, trabalhava na Zona Sul, bicicletinha elétrica para cá, ganhava meu dinheirinho bom, mas aquilo não me realizava, né? Então, e assim, a gente acaba sendo levado para o futebol, porque nossos amigos são do futebol, né? A gente gosta de falar de futebol, né? Tem a pelada com os amigos e acaba, né? O mundo acaba te trazendo de novo. Então, em 2007, eu comecei a trabalhar nos camps da CBF. A CBF fazia uns camps na Granja Comari, né? Organizava grupos e ficava lá hospedado na Granja Comari, treinava 2 semanas. E era até o pessoal que depois começou a CBF Academy, era o pessoal, o Maurício, era o pessoal que organizava esses camps. Então, eu trabalhei durante uns 3 ou 4 camps desse lá, então já tive de novo contato com essa galera. Depois, o mesmo grupo que organizava esses camps da CBF começou a organizar os camps da FCB Escola, da Escola do Barcelona, no Brasil, e eles já estavam com um projeto de... Isso aqui, mais ou menos, Thiago. Aí já foi... Aí, nesse meio tempo, eu fiz uma pós-graduação em Ciências do Futebol na UFRJ, e aí foi nesse meio tempo, 2012, 2013, a empresa começou com o primeiro em formato de camps, né, de clínicas. A gente já fizemos o curso do Coach Clinic do Barcelona, e aí começamos a dar os camps, e depois fizeram a escola fixa aqui já a partir de 2014, já a escola fixa do Barcelona FCB Escola aqui no Brasil, né? Tinha uma sede, a sede era na Barra da Tijuca, e eu comecei a trabalhar lá como treinador. Tinha umas 3 turmas lá, trabalhava como treinador, foi muito legal, porque as FCB Escolas do mundo inteiro, hoje nem é mais FCB Escola, né, chamam de Barça Academy, mudou o nome, elas utilizam a metodologia do Barcelona, né? Então, é muito interessante. Em todas as escolas do mundo tem um profissional, né, catalão que é responsável por garantir o selo de qualidade da metodologia em todos os lugares. Então, foi muito bom ter acesso e ter contato com essa metodologia. Depois eles abriram uma escola, uma sede na Zona Sul, e eu fiquei como coordenador de sede. Então, no primeiro momento eu só tinha contato como treinador, depois eu passei a ter o contato como coordenador também e a treinar né, ajudar no desenvolvimento dos outros treinadores que a escola estava contratando. Participei de coach clinics também. Então, aí eu já estava completamente inserido de novo no contexto do futebol e já não pensava mais em largar. Depois esse mesmo grupo, né, que trabalhava na FCB Escola, né, que geria, que tinha que detinha os direitos
da escola aqui no Brasil, eles arrendaram um clube, né, de segunda divisão aqui do Rio, que foi o Barra da Tijuca, e me convidaram para ser o treinador do Sub-15. E aí sim disputar o estadual, era estadual da segunda divisão, né? Eles pegaram, arrendaram a base, né, do Sub-11 até o Sub-17. Só não tinha o Sub-20 e o profissional. Aí eu trabalhei o primeiro ano no Sub-15, no segundo ano eu trabalhei no Sub-17. Aí no Sub-17 a gente foi campeão da segunda, Carioca. No Sub-16 a gente entrou na Guilherme Embry, que é o torneio que era como se fosse a primeira divisão, então é o mesmo grupo, eu fazia 16 e 17, né? A maioria era Sub-16. Disputava paralelamente a Guilherme Embry e a segunda divisão do Rio, e a gente conseguiu bons resultados, né? A gente foi campeão da segunda divisão com o Sub-17, com o Sub-16 na Guilherme Embry, a gente só ficou atrás dos 4 grandes. E a gente e terminamos uns 7 pontos na frente do 6º colocado. Então ficamos aqui, era ponto corrido, só ia, era final, era o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. Então a final foi Flamengo e Botafogo ganhou o primeiro turno, Flamengo ganhou o segundo turno, o Flamengo foi campeão. E a gente ficou no 5º lugar geral, né? E muito à frente do 6º colocado, se não me engano, foi o Boa Vista. Então acho que chamou uma atenção, né? A gente tinha bom relacionamento ali com o pessoal do Botafogo. E em 2018 eu recebi uma proposta para ser auxiliar técnico no Sub-20 do Botafogo. E aí eu fui, obviamente, e lá eu fiquei como auxiliar até junho de 2022, né? Tive a oportunidade de trabalhar com 3 treinadores, né, nesse período, ser auxiliar de 3 treinadores, e depois quando o último treinador saiu, que foi o Ricardo Rezende, né? Eu assumi o time interinamente e o clube achou por bem me efetivar como treinador principal, e lá eu fiquei até... Que categoria? Sub-20 já? Sub-20. Até agosto, eu fiquei lá até agosto desse ano. Né? Então saí tem 3 semanas. Ah, legal. É isso, tá bem fresquinha aí, tá bem fresquinha. Tá. Tiago, então você falou aí mais ou menos da tua passagem aí pela Barra da Tijuca e pelo Botafogo. Cara, eu queria que tu falasse aí quais são as principais diferenças das categorias de base entre um clube de menor investimento e um clube grande como o Botafogo. Olha, eu diria para você que são muitas, né? São muitas. E eu posso te falar onde eu mais senti diferença, né? Tem diferenças que são óbvias, né? De estrutura, de responsabilidade, né? De visibilidade, de torcedores, né? Da repercussão que as coisas tomam. Mas onde eu senti mais dificuldade, sem dúvida, foi nas relações, né? Porque o Barra, o clube que eu trabalhei, era um clube que absorveu um grande número de alunos da FCB Escola, né? Então eu já conhecia muito aquele ambiente ali, os pais, e era uma coisa, apesar de disputar as competições, né, da federação, era uma coisa mais familiar ali. Então a gente dominava aquelas relações, eram relações mais simples, né? E eu tinha ali bastante prestígio junto aos coordenadores, aos gestores do projeto, então eu tinha bastante poder ali para conduzir as coisas da maneira com que eu achasse mais conveniente. E quando você vai para um clube como o Botafogo, você chega no Sub-20, todos os jogadores têm contrato profissional, tem empresário, né? Então a relação não é só de treinador-atleta, né? As relações envolvem muitas outras coisas, né? Tem política envolvida, tem grana já pesada envolvida, tem ego, vaidade envolvido, então se tornam as relações mais complexas. Então eu demorei um tempo, né, a me adaptar. Então esse período como auxiliar também foi muito importante, que eu considero que foi um período de adaptação para eu entender muito bem esse tipo de relação. Entendi. Realmente é o que eu já imaginava, né, cara? Mas no teu caso foi um pouco mais específico, porque foi
arrendou, né? Então, tu já conhecia realmente, como você falou, os pais, a família. Então, Exato. foi uma diferença ainda maior do que a gente costuma ver. Exato. Mas, cara, e fala um pouquinho sobre o teu estilo de jogo agora pra gente aí. Como é que tu gosta que teu time jogue? Olha, cara, eu tive muito contato, né? Eu mergulhei profundamente na metodologia do Barcelona, ali na época da FCB Escola, né? E eu considero, assim, hoje eu estou terminando a licença A como treinador da CBF, mas eu considero ali que foi a minha grande universidade no futebol, né? Eu tive contato com grandes profissionais lá do Barcelona, e tive a oportunidade de ir para lá 2 vezes, né? De visitar a estrutura lá da base, de conversar com as pessoas lá. Eu considero minha grande universidade no futebol. Tu foi lá no Camp Nou, Thiago? Tu foi lá? Fui no Camp Nou. Hã? Viu o treino? Agora não é, a La Masia não funciona mais, né? A La Masia agora a La Masia, na verdade, era só o alojamento dos jogadores, né? O centro de treinamento era perto, né? E hoje, depois eles construíram um novo centro de treinamento, que é o atual, que é o Juan Gamper, que é um pouco mais afastado da cidade. Quando eu fui lá, já era esse centro de treinamento novo. Então é uma metodologia que me dá muito prazer de trabalhar, né? Esse modelo de jogo, o jogo de posição, um jogo apoiado, onde a equipe viaja junto para atacar e viaja junto para defender nos momentos de transição. Mas eu não me considero um treinador que tenha um modelo de jogo e uma identidade fiel, de uma ideia de jogo. Eu acho que o contexto é muito importante para se definir isso, né? Então, os jogadores que você tem, o contexto do clube, a cultura da cidade, a ideia do clube em relação a isso influenciam diretamente no que você vai admitir no momento como modelo, como ideia de jogo. Então, assim, eu não gosto de me prender a um modelo de jogo, né? Eu costumo falar, eu não posso ser fiel a um modelo de jogo que joga com linha alta o tempo todo se eu não tenho zagueiros que são rápidos, que tem que correr para trás com velocidade. Eu não posso ter um modelo de jogo num jogo de transição ofensiva rápida se eu não tenho atacantes que são rápidos, são bons no 1 contra 1. Então, assim, a gente tem que ser... não pode ser fechado a um único modelo, mas é óbvio que eu tenho, né, as minhas preferências. Então, acho que eu entendi, né? Tu é mais adepto do jogo posicional, de uma saída mais apoiada, mas tenta se adaptar conforme o material humano que você tem nas mãos. Acho que esse daí é a melhor saída mesmo, eu concordo contigo. E, cara, eu queria que você falasse aí sobre o Botafogo agora, que teve uma passagem pelo Botafogo. Foi quanto tempo mesmo que tu ficou lá? Tu saiu agora tem 3 meses. Eu fiquei quase 5 anos lá no Botafogo. Eu fiquei de novembro de 2018 a agosto de 2023. Então, cara, tu é uma pessoa perfeita para fazer essa pergunta. Você que estava lá dentro, como é que foi essa transição? Não digo a transição. Qual a diferença do Botafogo Clube Social e Botafogo SAF? Olha, a diferença é enorme também, né? O Botafogo, durante muito tempo, teve a sua base, né, até o futebol profissional, né, negligenciada, mas não por má gestão, né? A má gestão era consequência realmente da falta de investimento do clube na categoria de base. E isso se arrastou por alguns anos e teve consequências muito sérias, né? Então, depois que virou SAF, né, o investimento aumentou consideravelmente e óbvio que houve uma mudança muito grande já, mas há muita coisa ainda para melhorar, mas as coisas estão num bom caminho. Eu acredito que se o Botafogo continuar assim, né, continuar com essa mentalidade, com esse investimento, ele, a médio e longo prazo, se houver fôlego para isso, vai estar entre as melhores bases do Brasil, né? E hoje há muitas bases bem estruturadas, com bom trabalho, né? A gente pode citar aí o Flamengo,
Vasco, Fluminense, os de São Paulo todos, o Atlético Paranaense, o Grêmio, todos fazendo um grande trabalho de base. Eu acho que o Botafogo já pode estar nesse nível e, assim, é até bom ressaltar que nesse período de futebol, que era, né, futebol regatas, nesse período que foi difícil para o Botafogo, a competência dos profissionais que trabalharam lá. Eu acho que o Botafogo conseguiu se manter num bom nível até de resultados e de desenvolvimento de jogadores na base, porque sempre teve grandes profissionais trabalhando, profissionais comprometidos, dedicados, que mantiveram o Botafogo num nível acima do que ele poderia estar em relação ao que se investia, né? Então, a gente via ali no dia a dia profissionais que faziam trabalho de 4 funcionários, assim, sabe? Sem nenhum exagero, né? E todo mundo fazia com amor, com dedicação. Então, o Botafogo sempre foi um clube muito, muito prazeroso de se trabalhar. Então, tu acha que se o investimento que estava sendo utilizado no Botafogo fosse num time de menor porte, com menos mídia e com menos camisa, tu acha que daria um resultado ainda pior, revelaria menos jogadores? Sim, sem dúvida. E o Botafogo também, assim, tinha muita gente que ajudava o clube, né? O clube viveu de doações de torcedores ilustres, de pessoas que amavam o Botafogo e praticamente deram dinheiro, ou emprestaram para nunca receber, que reformaram centro de treinamento, que pagaram meses de folha de salário, né? Quando eu cheguei no Botafogo, o sub-20 do Botafogo tinha de café da manhã, era um pão com manteiga, isso em 2018, um guaraná natural e um biscoito maisena. De vez em quando tinha queijo de presunto, porque estava devendo na padaria. Essa era a realidade. Hoje o sub-20 do Botafogo chega lá, tem um café da manhã completo, almoço, lanche, tem tudo. Fruta, cereal, granola, leite, tudo que um café da manhã de um atleta precisa tem lá. Então, assim, isso é o mínimo. Isso não garante que a base ganhe todos os títulos, mas isso é o mínimo para você poder competir com os outros rivais que vão para as competições com você, que tem tudo isso e você não tem nada. E na hora que a bola rola, a torcida não quer saber disso. Não quer saber se o jogador comeu um pão com manteiga e o outro comeu whey protein com iogurte, não. Quer que seu time ganhe. Então, hoje a gente não, né? Costume de falar, o Botafogo está realmente num patamar superior, bem superior do que estava há 5 anos atrás. E quando tu fala falta de investimento, tu falou aí básico do básico, né, que é a alimentação da rapaziada. Isso inclui também suplementação e tem tudo. Em estrutura física também, tudo, mais do que dá. Tem tudo. Um pouco antes de sair, eu estava lá e entrei eu fui falar com a nutricionista sobre algum assunto lá que eu não me lembro, entrei na sala dela, tinha uma parede inteira só de suplemento, todos os que você possa imaginar. Então, de estrutura física nem se fala, o Botafogo não tinha um centro de treinamento. O Sub-20, quando eu entrei no Botafogo, o Sub-20 treinava em General Severiano, o resto da base treinava em Caio Martins, num único campo, que era dividido em 2, condições precárias. O campo de General Severiano até ficava bom de vez em quando, mas quando chovia alagava porque não tinha drenagem. É um campo que não é de dimensões oficiais. Então, para você ver, a gente já chegou a... Ontem mesmo eu estava conversando, esses dias eu fui almoçar com um amigo que foi treinador lá junto comigo, e a gente relembrou que teve uma semana de clássico contra o Flamengo lá no Sub-20, que choveu a semana toda, e a semana toda a gente chamava de Libertadores. Era um campinho de 4 na linha que tinha de grama sintética nos fundos de General Severiano, porque quando chovia, o campo não tinha drenagem, ficava uma piscina, não tinha a menor condição de treinar. Então a gente treinou num jogo contra o Flamengo, a semana toda a Libertadores. A gente chamava de Libertadores, aqui dividia 6 times de 4, e malandro, o couro comia, o bicho pegava. E chegamos lá e ganhamos do Flamengo esse dia. E aí a gente fala, pô,
quem é que vai acreditar que a gente fez a semana toda de pelada e conseguiu vencer esse jogo, né? Enfim, coisas do futebol. Mas, obviamente, que não é o ideal, né? Então, hoje, o Botafogo conseguiu, né, depois da construção dos campos de grama sintética lá no Newton Santos, né, o Botafogo hoje tem, para o profissional, tem uma ótima estrutura no Espaço Lonier, né, que passou a ser o centro de treinamento do profissional, né, tem 3 campos lá, tem campo de grama de inverno, agora já ainda está em processo de construção, né, o CT, mas cada dia que passa ele está melhorando cada vez mais, tem tudo né, para os jogadores lá, para a comissão técnica, o profissional fica sozinho lá, então atende muito bem. E a base do sub-15 ao sub-20 conseguiu tá toda no mesmo lugar que é lá no Newton Santos, né? Agora tem 2 campos de grama sintética lá, né? Que é o estádio principal e o campo anexo, que é a mesma grama do estádio principal. Então comporta todas as categorias lá e fora isso já tem vestiário para todas as categorias, sala de reunião, sala de vídeo, refeitório, né? Então a estrutura física realmente também acompanhou essa melhora. Caraca, Thiago, o papo tá bem legal, tô me amarrando, cara. E só pra gente fechar esse assunto do Botafogo aí, eu queria que, não sei o que você pode falar sobre isso aí, a captação do Botafogo, como era e como é agora. Captação pra galera da base. A captação antigamente, cara, era a gente. Quando eu cheguei no Botafogo, a captação do sub-20 eram os treinadores que viam, né, recebiam vídeo, né, os treinadores, o coordenador, o gerente de futebol recebia vídeo de jogador, a gente via, analisava e negociava. E aí a diretoria negociava. Só que não tinha dinheiro para negociar, né? Então o Botafogo não. Porque no sub-20 as negociações muitas vezes já envolvem dinheiro, né? Já envolvem dinheiro. E o Botafogo só podia contratar jogador que não tinha custo para o clube. Né? Então era difícil a gente pegar os principais jogadores, os que a gente mais queria, porque os que a gente queria, que eram bons, os outros clubes também queriam e ofereciam dinheiro. Né? Então a gente tinha que seduzir de outras maneiras os jogadores para jogarem lá. Eu lembro que o Navarro, né, que fez bastante sucesso lá na campanha da Série B e hoje está no Palmeiras. Caiu?
Thiago, Fala, irmão. tá me ouvindo, mano? Aconteceu alguma parada, acho que foi aqui comigo, mano. Foi contigo, tu caiu, eu tô aqui até agora. Né? Porra, tentei vir aqui. Se liga, eu tava falando sobre a captação, tu falou que eram vocês que faziam essa captação. Repete essa parte e vambora. Então, a captação, cara, na verdade, não tinha um departamento de captação. Então, era a gente, né, os treinadores, né, a comissão técnica e a diretoria que analisavam vídeos, né, a gente buscava informações e analisava os jogadores e contratava. Só que não tinha dinheiro, né? Então, muitas vezes as negociações, principalmente na categoria do sub-20, já que já está mais perto do profissional, envolve dinheiro. Então, a gente só conseguia trazer para o clube jogadores que não tinham custo. Então, era difícil. A gente não conseguia trazer os melhores jogadores que a gente gostava mais, porque a gente via um jogador lá no interior de São Paulo, ia para a Taça São Paulo, via um jogador, aí tinha interesse, fazia contato, aí o empresário, aí o clube falava, ó, é tanto. Ah, mas tanto não tem. Ah, mas o Palmeiras veio aqui, deu 1 milhão, não sei quem veio aqui, deu 5 milhões, aí não dava, entendeu? Então, eu lembro da gente a gente viu o vídeo do Navarro, cara. O Navarro estava no Atlético Goianiense, e a gente já estava monitorando ele há um tempão, né? Ele era da base do Fluminense aqui, depois foi para lá. A gente que tu diz quem? Tu? Hã? A gente que tu diz quem? Você? A comissão técnica, né? A gente já estava vendo o vídeo dele já faz tempo, tentamos uma vez, não conseguimos, e aí eu lembro que a gente conseguiu trazer ele em 2019, mas ele já não podia jogar o brasileiro. Pô, aí foi pro profissional, né? Começou a treinar muito bem, já foi pro profissional, aí desceu de novo, né? Porque a primeira passagem dele no profissional não foi tão boa. Aí fez um ano lá espetacular no sub-20, depois subiu e foi bem no profissional, e hoje tá no Palmeiras e tá muito bem. Mas era assim. Aí depois a gente começou a ter um cara no departamento de captação, né? A gente até brincava que ele era coordenador dele mesmo, ele era coordenador do departamento, só tinha ele era o coordenador dele mesmo. E aí depois esse departamento passou a ter 2 profissionais, mas a gente concorreu ao Fluminense, tem 30 no departamento de captação, o Flamengo tem 50, Brasil todo. Então, para você ver como as pessoas às vezes não têm noção, né? Porque entra em campo... porque as pessoas não têm noção, porque às vezes entra em campo, é Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo é igual, são 2 times grandes, 50% para cada um. 2 camisas, é história, é torcida. Mas, na verdade, a diferença era muito grande, entendeu? Era muito grande. Só a gente lá, só quem está dentro e está no dia a dia, nessas dificuldades, que sabe, entendeu? Eu até acho que essas coisas tinham que ser mais transparentes. Eu acho que a própria diretoria, eu acho que às vezes dá um tiro no pé, sabe? Não, fala, não, para entrar para Botafogo, vai entrar para vencer, a assessoria de imprensa bota lá, mas, entendeu? Eu acho, eu sou sempre a favor da transparência, eu acho que é melhor falar para o torcedor, olha, nós estamos passando por dificuldade, esse ano a gente vai entrar, quando a gente vai entrar, a gente vai dar o máximo para vencer os jogos, mas é muito difícil, o objetivo nosso é estar ali, é estar acolá, é chegar em tal colocação, porque o torcedor, ele não está sendo enganado. Ele está sabendo o que é. Ele não pode cobrar uma coisa, ele não vai chegar lá e falar, não, pô, tem que ser campeão. Mas a gente está dizendo que não dá para ser campeão. A gente está dizendo que dá para chegar aqui. Então eles não podem, é como se fosse um acordo, entendeu? Eles não podem cobrar uma coisa que não foi combinado com eles. Então eu acho que às vezes falta, a diretoria às vezes acho que complica para ela própria, né? Para o próprio clube. Ela traz um problema para o clube que podia ser evitado. Ah, não, mas aí vai se apequenar. Não vai se apequenar, é falar a verdade. É a realidade, entendeu? Né? É a realidade. Hoje, assim, não é... a base do Botafogo ainda está atrás, né, de outros clubes no Brasil. Está atrás, está bem atrás. Né? Nós conseguimos chegar nas quartas de final do Brasileiro, não classificava há 2 anos, e aí, pô, perdemos... Né, caímos no confronto com o Palmeiras, que é a melhor base do Brasil, empatamos o primeiro jogo em casa e perdemos de 4-0 o segundo lá. Assim, a diferença é muito grande.
É muito grande ainda, entendeu? E assim, é para você ver como o trabalho dos treinadores lá do Botafogo são muito bons. Então, tem muitos. Todos os treinadores que trabalham lá são muito bons. Eu tô começando a concordar contigo, porque, pô, não imaginava desse nível. Não, eu tô te contando pouca coisa, né? Eu tô te contando pouca coisa. É porque. E isso, eu acho que se você falasse a verdade, né? Se a verdade fosse dita como ela deveria ser, você enalteceria ainda mais o trabalho dos profissionais que estavam, não só dos treinadores, de todos. Porque era um trabalho árduo de dia a dia para botar um time em campo, para disputar os campeonatos. Isso eu estou falando da parte técnica. Você imagina do supervisor nas viagens, você imagina do gerente. Eu sei que o gerente de futebol tinha que mandar e-mail para o presidente para comprar um papel higiênico, entendeu? Então, assim, era nesse nível. Hoje em dia, né, o Botafogo deve ter, só no futebol, o triplo de funcionários que tinha 2, 3 anos atrás. Entendeu? Era um funcionário para fazer trabalho de 5, entendeu? É complicadíssimo. Cara, era complicado. Surreal. Galera, pô, não vai acreditar quando eu Botafogo foi campeão brasileiro sub-20 em 2016. Uhum. Com uma estrutura assim, entendeu? Barroca era o treinador, fizeram um grande trabalho lá e foram campeões, mas, sim, é um título que vale dobrado. Ô, Thiago, e tu tá falando sobre essa questão de captação, que tinha pouca gente. Aí eu tava conversando com os colegas e a gente tava, vamos montar no século aí o time de... Só te interromper aqui, Luciano. Eu não falei, hoje em dia, né, o Botafogo tem um departamento de captação. Não, então, eu ia falar isso agora. O coordenador do departamento de captação... O departamento de scout do Botafogo hoje em dia, porque é muito elogiado por mim. Aliás, não tinha no profissional. Hoje o Botafogo tem um head scout, que é o Alessandro Brito, tem um departamento enorme, tem o Everson, que é o coordenador da captação da base. Tem profissionais que nem trabalham no Rio, que trabalham, tem um núcleo no Sul, tem um núcleo no Nordeste. Então, hoje, né, o Botafogo já tem ferramentas para começar a implementar um trabalho para estar no nível dos grandes clubes de base do Brasil. E o time profissional já é um retrato disso aí, né, cara? Exato. Tu acha que o departamento do scout do Botafogo é o melhor do Brasil? E o que tu viu lá de muito diferente que tu já viu em outros clubes? Olha, eu não conheço. Se eu falar que é o melhor do Brasil, eu vou estar se me levando, porque eu não conheço o trabalho de todos os departamentos de scout do Brasil. Mas, sem dúvida, esse ano o Botafogo fez algumas contratações de exceção, né? Ainda mais em relação a custo, jogadores que estavam em término de contrato. Eles fizeram alguns golaços lá esse ano e, né, está sendo provado com resultado no campo. Cara, e eu ia fazer essa pergunta lá no início, mas aí eu me interessei nessa questão do Botafogo aí. Eu queria que tu falasse um pouco a diferença do que tu viu lá no Barcelona lá para a nossa realidade aqui no Brasil. De metodologia, de tudo. Falar do Barcelona é muito complicado, né? Em relação à estrutura física, ainda há diferença, né? Ainda há bastante diferença. Mas hoje no Brasil tem centro de treinamento. Eu tive a oportunidade de visitar alguns, assim. O do São Paulo da base é uma coisa absurda. O centro de treinamento do Atlético Mineiro é absurdo, do Atlético Paranaense. Então, eu acho que hoje, né, o Brasil já tem alguns centros de treinamento, que o do Corinthians hoje está muito bom, para a base também, que o do Grêmio está crescendo. Eles estão, assim, eles já estão investindo na estrutura física para a base, num nível muito bom, mas realmente o centro de treinamento lá é espetacular, sim. E eu sei de outros na Europa que são espetaculares. Em relação à metodologia, cara, assim, a do Barcelona é muito única no mundo, né? Tem isso que não dá nem para traçar como parâmetro, porque é muito exclusiva, né? Pois é, eu não posso falar de muitas outras porque eu não conheço a fundo, mas a do Barcelona é muito clara, né? É muito clara e ela faz parte de um contexto muito favorável, assim, de cultura, de cidade, né? Que abraçam aquela maneira de jogar, aquela metodologia. Eu acho que isso faz muita diferença, né, Thiago? Faz. O Barcelona, a torcida, se o time estiver jogando
pode até estar ganhando e não estiver jogando daquela maneira, né? Eles não gostam. Eles não gostam, eles reclamam, né? Você falou isso na entrevista esses dias, esses dias não, né? Acho que foi na temporada passada. Aí o Ancelotti deu uma resposta atravessada, falando que o importante é ganhar, e o povo brasileiro foi muito a favor do Ancelotti, mas eles não conhecem a realidade lá, você está trazendo. Eles não gostariam. Assim, eles realmente, não porque eles estavam perdendo, eles realmente não iriam gostar ganhar dessa forma. Eu não estou nem falando eu não tô falando que nem é certo nem é errado, não. Mas é a cultura deles. É a maneira com que eles gostam de trabalhar, que é o que dá prazer para eles. Eles gostam daquilo, né? Já é um DNA aquilo ali, não é nenhuma metodologia, é um DNA. Aquilo ali, o menino que joga a escola do Barcelona, ele faz o mesmo treino do menino que está na base ali, sabe? Com os mesmos conceitos, com os mesmos comportamentos são moldados ali. Eu tive a oportunidade de conversar com o Rafinha uma vez, o Rafinha, filho do Mazinho, né, irmão do Thiago Alcântara. Ele foi da FCB Escola, ele foi da escolinha do Barcelona. Né? Ele falou que dos 10 anos de idade até os 20, 22, que ele ficou no Barcelona lá, era a mesma coisa, né? Era a mesma metodologia, os mesmos comportamentos. E eles abraçam também a promoção dos jovens, né? Você vê que sempre na equipe titular do Barcelona tem 40%, 50% são formados de jogadores da base. Eu estava assistindo agora o jogo do Campeonato Espanhol e jogou titular o Lamine Yamal lá, o menino é 2007. 2007. Eles têm... Estava jogando o Gavi é 2004, o Pedri é 2003, ou 2002, se não me engano, o Ansu Fati é 2002. Então você vê, tem um jogador de cada geração ali na primeira equipe jogando como titular, entendeu? Ou se não está titular, está entrando sempre. Então, eles fazem isso, né? Esse contexto de modelo de jogo lá é por um objetivo muito claro: usar na primeira equipe, que tem o mesmo modelo de jogo. Então, eles constroem esse modelo de jogo na base para usar na primeira equipe. Então, os jogadores que sobem para a primeira equipe, eles estão bem formados em relação àquele modelo de jogo. Tu acha que isso é o ideal? Que deveria ser feito isso no futebol? Eu acho que isso é coerente. Eu não estou falando que isso é certo, que é errado. Eu acho coerente. Eu não acho coerente chegar um treinador numa equipe profissional de um clube e querer fazer um modelo de jogo para o clube, para a base. E daqui a 6 meses esse profissional está fora do clube. E aí? O modelo de jogo é treinador? Eu não sei nem se eu sou a favor de ter um modelo de jogo nos moldes do Barcelona. Eu não sei nem se eu sou a favor. Eu acho que o clube pode ter uma ideia, uma identidade, mas o conceito do modelo de jogo, né, a premissa do modelo de jogo é você jogar de uma maneira que você jogue tão bem que você consiga superar seu adversário. Né, daquela maneira. Cada vez mais você vai se aprimorando naquela maneira de jogar que você... Mas você não pode ter um modelo de jogo fiel que perde a maioria das vezes para o adversário, a não ser que... Não, eu sou feliz jogando assim, perdendo ou ganhando. O meu clube é assim. Ok, é coerente. Mas eu acho que não é o caso de nenhum clube aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que modelo de jogo é uma coisa que precisa ter muita coerência. Modelo de jogo de um clube, eu acho que tem que ter muita coerência, entendeu? E no Barcelona tem, porque é claro que aqueles meninos são formados daquela maneira, porque a primeira equipe joga daquela maneira, e eles querem usar aqueles meninos na primeira equipe. Eles vendem também? Vendem. Mas o objetivo principal é aproveitar na primeira equipe. É isso. Show de bola. Essa tua fala foi bem legal. Essa tua fala foi bem... Quer ver? Eu acho o seguinte, eu tenho um modelo de jogo na base, que é um modelo de jogo da maioria das equipes do leste europeu, porque a minha base vem de 90% dos jogadores para o leste europeu. Eu acho coerente, porque esses meninos vão chegar no leste europeu formados de acordo com um modelo de jogo que preferencialmente eles vão encontrar lá. Entendeu? Eu só acho que tem que ter coerência, eu não acho que é certo nem errado. É uma diretriz, né? E tu falou aí sobre a questão do Barcelona aproveitar os jovens. Eu vou pegar o gancho, mas esquece o Barcelona trazendo para nossa realidade. Cara, o que tu acha, qual a tua opinião
sobre essa transição base profissional no futebol brasileiro. Tu acha o que está bem, o que está ruim, o que podia melhorar? Fala um pouco sobre isso aí. Cara, esse é um assunto muito complicado, sabe? Muito complicado. Porque, assim, o futebol se transformou de uma maneira de 20 anos para cá, 20 anos para a história não é nada, né? 20 anos não é nada. Mas nesses 20 anos ocorreu uma transformação muito drástica no futebol. Assim, o jogador, para começar, o jogador de base, eu joguei até 2000, 2001. Assim. Nessa época, você não precisava nem de contrato para jogar profissional. Você jogava como amador. Você tinha sua inscrição na federação, no clube. Se o clube quisesse que você jogasse um profissional, era só te relacionar para o jogo e botar para jogar. Você podia ganhar 0. E você não saía do clube, nenhum clube podia te tirar. Hoje em dia ninguém faz isso, porque se você tiver ganhar 0, um cara vai lá e te tira, entendeu? Você não tem multa rescisória. Então qualquer um te arranca do clube. Então, e hoje você é obrigado a ter contrato profissional para jogar no profissional. Né? Então, já tem isso. E aí, como é que um jovem, na minha época, ele tinha sucesso ou ele era vendido? Né? Ele tinha sucesso na primeira equipe ou ele era vendido para uma outra equipe? Ele tinha que estrear no profissional, ter uma sequência de jogos no profissional, performar bem, para aí sim. Esse então vai ser aproveitado aqui, vai continuar, vai fazer sucesso aqui, ou um outro clube viu, gostou e quer comprar. Hoje em dia, os jogadores, eles são vendidos pelo potencial que eles têm. Antigamente, o jogador tinha que jogar bem para ser vendido. Hoje, eles são vendidos porque acreditam que um dia eles possam jogar bem. Inclusive, eu acho que eles levam novos para eles lapidarem lá ainda. Né? Eles ficam ricos antes de performar bem. Antes de performar bem. Porque, assim, a moeda é muito desvalorizada. Então, esses caras vêm para cá, eles podem errar 10, porque no um que eles vão acertar, ele vai pagar os 10 e vai sobrar. Então, eles saem atirando para tudo quanto é lado. E atiram pesado. Não vem com 38, não. Eles vêm com munição pesada. Então, aquele ali tem potencial. Toma não sei quantos milhões. Aquele ali tem um perfil físico bom. Toma 90 milhões. Esse aqui tem não sei o que. Toma de 1 milhão. Então, hoje, o jogador consegue ficar rico por aquilo que as pessoas acham que ele pode fazer no futuro. Essa é a grande diferença no futebol. E isso arrasta consequências em muitas coisas, né? Então, cada vez mais cedo, os clubes têm que aumentar o salário dos jogadores de base para ter uma multa rescisória maior. Então, você vê hoje jogadores muito jovens ganhando muito dinheiro, e aí as relações já começam a mudar muito, as coisas começam a ficar mais complicadas. Então, o trabalho na base, em relação a isso, é mais difícil, né? É mais difícil. Hoje, você tem ali jogadores no sub-20 ganhando 70, 80 mil. No sub-17 ganhando 50, 40 mil. Com um contrato de 5 anos. Primeiro ano 70, segundo ano 80, no terceiro já vai para 100. Se jogar no profissional já tem um bônus que vai para 100. É isso. Então, imagina a cabeça. Eu fico pensando com a cabeça que eu tinha quando eu tinha 18, 19 anos, se eu ganhasse isso aí. É complicado. E eu, graças a Deus, nasci numa família, nunca fomos ricos, mas numa família de classe média que me deu toda a possibilidade de me educar bem, né, de estudar, de ter estrutura familiar, né, sólida. Eu penso que seria difícil para mim, com 17, com 18 anos, ganhar 30 mil reais por mês. Imagina quem não teve o que você teve. Né? Eu ia ganhar com certeza
igual ou mais que meu pai ganhava, né? Que era o chefe da família. Você imagina para quem não tem nada. Para quem o pai nunca ganhou 1.000. Não é fácil. As relações ficaram muito difíceis, né? Aí o jogador ganha o triplo do que ganha o treinador do sub-20. É outra relação complicada. Não, assim, e os valores vão aumentando numa velocidade que você fala assim, caramba, não é possível, cara. Onde é que isso vai parar? Parece que é uma bolha que uma hora tá demais, né, cara? Tá vai estourar, eu não sei. Não sei. $1 milhão hoje em dia $1 milhão hoje em dia no futebol é como se fosse 10 centavos. Não é nada. É verdade. Não é nada. Teve um episódio aí no Botafogo agora. Logo quando o John Texel visitou ali a gente algumas vezes, né? Uma figura sensacional, uma figura alegre, descontraída. É um cara legal. Assim, bom de conversa. E aí ele estava assistindo um jogo do Sub-20 e gostou de um jogador. Aí, pô, esse jogador é bom, mas aí falaram para ele, não, olha, ele está emprestado, ele é da equipe tal. Aí ele falou assim, quanto é que custa para contratar ele? Aí alguém encheu a boca e falou assim, 500 mil. Aí ele falou assim, quanto? Aí, 500 mil ele. Só? Uai, isso tá de brincadeira. $500 mil? O que é R$500? $100 mil, né? Pro John Textor é igual R$10 pra gente. Então, assim, aí você estava me perguntando da transição do jogador da base profissional. Realmente, o jogador tem que lidar com isso aí, as famílias têm que lidar com isso aí, o clube tem que lidar com isso aí, e é complicado, não é fácil. Eu não sei te dizer. O John Textor, ele entende de futebol, Thiago? Ele sabe legal? Cara, ele sabe. Assim, eu conversei com ele algumas vezes. Óbvio que a conversa ela é num nível mais raso, né? Rápido, mas burro ele não pode ser, né? Ele tem 5 clubes de futebol, milionário. Alguma coisa ele tem que entender, não? E assim, as colocações dele são sempre pertinentes. Show de bola. Cara, e eu queria que tu falasse um pouquinho, pegando um gancho de uma frase anterior sobre o salário do jogador da base, do treinador. Como é para gerir um grupo no sub-20 hoje em dia? É muito difícil? É muito mais tranquilo que no profissional? É sem dúvida a categoria mais difícil de gerir. Sem dúvida nenhuma. Mais do que o profissional, não. É a categoria de base, não, né? Tô falando da base, né? Porque, assim, primeiro, ela já começa com uma característica diferente das outras categorias, que essa é outra coisa que mudou no futebol, né? Antigamente tinha o sub-15, o sub-17 e o sub-20, né? Na verdade, não, tinha o sub-13, o sub-15, o sub-17, o sub-20. Era mirim, infantil, juvenil e júnior, né? E júnior. Aí depois passou para sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Hoje em dia, tem sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17 e sub-20. Então, o jogador joga no sub-13, ele joga no sub-14, ele joga no sub-15, ele joga no sub-16, ele joga no sub-17. Quando ele vai para o sub-20, tem jogador 2 anos mais velho que ele. Ele pode passar 2 anos jogando pouco, jogando outras competições, né? Ficando no banco toda hora. Né? Hoje em dia tem algumas competições sub-19 que são ótimas para essa categoria, porque dão oportunidade para esses meninos jogarem mais. Isso já é o primeiro fator complicador dessa categoria. Né? E aí empresário fala, meu jogador não está jogando, pressiona a diretoria. O jogador, porque jogou antigamente, na minha época e no passado um pouquinho mais recente, jogador que chegava no sub-20 de um time grande, estava assim, graças a Deus, eu vou ficar aqui quietinho no meu primeiro ano, não vou falar nada, tá bom, se eu for pro jogo, é melhor ainda, tá ótimo. Hoje não, eles já chegam querendo jogar, porque eles não passaram nenhum ano sem jogar, né? Antigamente,
no primeiro ano já era difícil jogar, jogava no segundo. No primeiro ano depois era difícil jogar, jogava no segundo. Então ele já chega no sub-20 querendo jogar. Fora isso, tem jogador que tem contrato de formação e tem contrato profissional. Todo mundo quer ter contrato profissional, que ganha mais. Né? Os contratos são mais longos. Aí os jogadores de último ano, que ainda não foram para o profissional, estão sentindo que já não tem tanta projeção no clube, já começam a ter um outro tipo de comportamento. Então, tá tudo isso junto no mesmo grupo. O grupo geralmente é mais volumoso, porque são 3 anos. Né? A gente não consegue ter um grupo tão enxuto. Né? Se o profissional não absorve muitos jogadores do sub-20, né, que dá uma tranquilizada, esse ano no Botafogo a gente tinha o sub-23. Então o sub-23 consegue absorver um pouco ali, a gente conseguia dar uma equilibrada ali e melhorava. Agora, quando não tem, é ou profissional ou sub-20. Então, o jogador de último ano, ele está agoniado já. Ele está agoniado. Né? O nível de tensão dele está altíssimo. Se ele não está jogando, então, ferrou. Então, é muito complicado. Ele vê o amigo dele, que cresceu com ele, já está fazendo gol no profissional, ou já está vendido para uma outra equipe. Às vezes é o jogador que era banco dele, né? Porque essas coisas também, né? O nível de desenvolvimento do jogador de futebol não é linear, né? Ele cresce, estagna, baixa, sobe de novo, o que está aqui passa daqui, o que está lá fica, todo mundo passa. Então, tem esses problemas, né? Na categoria sub-20, sem dúvida, é a categoria mais complicada. E o treinador está no meio disso tudo, né? O treinador tem que gerir esse ninho de cobra aí, meu amigo, que não é nada fácil. Pô, legal, Thiago. Pô, bem esclarecedor isso aí. Bem esclarecedor, a galera vai se amarrar. Cara, agora falando um pouquinho de você. Falando um pouquinho de tu. Quando você tá no esquema de jogo, um jogo posicional, você consegue mudar isso no meio de um trabalho? No meio de uma mesma temporada? Tu já abandonou? Você disse que é mudar a ideia de jogo? Isso. Então, eu acho que você pode ter uma ideia, né, e pode ser flexível em relação à sua ideia, né, dependendo do contexto que você esteja. Né, e fora a ideia, eu acho que você pode variar de sistema, de estratégia, né, dentro da mesma ideia. E óbvio que pode ser também dentro dos 90 minutos. Eu acho que deve ser, né? Eu acho que o jogo pede isso. Né? E já transferindo a sua pergunta já para a realidade da base, na base hoje a gente tem, né, nos grandes clubes tem analista de desempenho, né, você recebe um material editado, já todo detalhado com as fases do jogo do adversário e tal, é muito bom, mas a amostra não é tão grande no profissional, né? Se a gente hoje entra num Campeonato Brasileiro Sub-20, na primeira rodada, a gente tem um jogo, nenhum jogo do adversário. A gente pode pegar, que era no começo da temporada, um jogo do estadual, se foi filmado, se o analista dá. No profissional, não. No profissional, você consegue esmiuçar aquilo tudo. Os times alteram um pouco na base. Você sabe quem vai jogar e quem não vai jogar, tem notícias circulando. Na base você não sabe, né? E muda muito. Muda muito. Tem jogador que subiu, tem jogador que desceu, e você não tem as notícias. Então, muitas vezes no jogo, você é surpreendido por escalação, por sistema. Então, aí sim, né? Você tem que se adaptar em relação ao que está acontecendo ali no momento. Eu te fiz essa pergunta porque parece como você mesmo falou, parece muito simples, mas eu vejo muitos treinadores hoje em dia muito fiéis ao estilo de jogo, não muda de forma nenhuma, independente do resultado, independente do adversário. Então isso às vezes parece simples, mas tem gente que não faz muito dessa forma. Não falando que é melhor nem pior, né? Só exatamente, como eu te falei, eu não acho que tem certo nem tem errado. Cada um faz aquilo que cada um tem suas convicções, cada um trabalha de acordo com as suas convicções. Eu acho que as coisas têm que ter coerência, né? E também tem que ter coerência, né, em relação aos objetivos e
e as estratégias que um clube tem em relação a uma competição. Então, o modelo de jogo do treinador também tem que estar coerente aos objetivos do clube, né? A estratégia do treinador tem que estar coerente aos objetivos do clube. E o clube tem que traçar objetivos e estratégias também coerentes. E, cara, tu tem alguma referência profissional? Algum treinador que tu se espelha, já se espelhou no início? Cara, eu vou cair num lugar comum, mas eu sou fãzaço do Guardiola, cara. Assim, não tenho o que falar, assim, sabe? O cara fez o que fez, né, nos anos do Barcelona, depois parou um ano, voltou no Bayern de Munique, se reinventou. Porra, e quem diz que ele joga sempre da mesma maneira não é, sabe? É um cara que sempre está inovando, porra, corajoso, não tem medo. Tudo bem que com aquela conta bancária é mais fácil não ter medo, né? Também, né? Mas não importa, né? Tá sempre inovando, mudou, né? Revolucionou a maneira de jogar no mundo, né? Então, é ele que eu admiro mais, assim. Legal. Cara, e já que você falou que é adepto desse estilo, como tu falou, se espelhando no Guardiola, a gente escuta muita galera falar... Cuidado, eu sou Guardiola. Oi, não entendi. Cuidado. Comparar... não vai ser nessa linha não, relaxa, Thiago, não vai ser nessa linha não. É sobre o jogo posicional, cara. Porque a gente vê muita galera falar que o jogo posicional, os jogadores ficam muito fixos. Não, olha só, assim, as pessoas... Não é jogo posicional, né? É jogo de posição. O jogo de posição não significa que os jogadores tenham uma posição e joguem sempre na mesma posição. Não significa isso, não. O jogo de posição é um nome para uma maneira de jogar que, dentro dessa maneira, ela tem vários comportamentos ali, né? Que fazem parte dessa maneira de jogar. E não só dessa maneira, né? Muitas coisas que estão contidas no jogo de posição, os treinadores que não... Ninguém tem uma chancela, né? Eu sou do jogo de posição. Você aproveita elementos do jogo de posição. Né? Tem gente que pode ter mais e que tem menos, mas aqueles elementos que estão no jogo de posição, você pode trazer para o seu contexto ou não, entendeu? Então, você não precisa ser, eu sou jogo de posição, eu sou visto a camisa do jogo de posição. Não, eu acho que não, mas aproveitar aqueles elementos dessa ideia de jogo, eu acho interessante. Perfeito, Thiago, já respondeu. Era exatamente isso que eu ia perguntar, porque a galera costuma falar, assim, errado, né? Isso eu posso afirmar que é errado, que no jogo de posição os jogadores ficam muito presos. Onde isso não é verdade. Os jogadores, eles podem mudar de posição, podem se movimentar. A posição que tem que ficar sempre ocupada. E a galera acaba confundindo isso e tu já respondeu. Obrigado. Tem autores que até já mudaram o nome de posição para jogo de localização, né? Exatamente por isso. Porque não é a posição do jogador, e sim onde ele está naquele momento, em relação ao tempo, ao espaço, à bola. Então, já tem gente usando essa outra nomenclatura também. Pô, perfeito, bem legal, bem esclarecedor. Isso aí, não sei, vou ver se eu faço um corte sobre isso aí para a galera entender melhor. Ficou legal isso aí. Cara, e sobre essa questão, seguindo mais ou menos essa linha, né, cara? Hoje em dia a gente vê muito debate, não sobre jogo posicional agora não, sobre esquema tático em geral. Que o futebol brasileiro, os jogadores estão ficando muito presos, muito refém a esquema, onde nossa cultura não é assim. O futebol brasileiro não foi moldado em cima disso aí. Qual é a tua opinião sobre isso aí? Olha, eu não vejo dessa maneira, não. Eu acho que o futebol evoluiu muito taticamente, né? Não é que melhorou ou que piorou, né? Você pode achar que piorou porque você achava mais bonito ou gostava de ver mais o futebol antigamente, né? E agora você não gosta tanto, ok. Mas o futebol mudou. Quem diz que o futebol não mudou, eu não concordo. Eu acho que o futebol mudou e mudou muito. E os sistemas táticos e as estratégias, né? A dimensão tática do jogo foi a dimensão que mais revolucionou
o futebol nos últimos tempos. Então, a dimensão tática faz uma equipe muito inferior à outra criar dificuldade, né, para essa equipe. E é a dimensão que mais influencia no jogo, sem dúvida nenhuma. Você fala, pô, fisicamente os jogadores mudaram, evoluíram, sim, mas todos evoluíram muito. Né? Então, eu costumo conversar com os meus amigos assim, mais saudosistas. Você imagina, em 1958, você chegar numa Copa do Mundo e você vai enfrentar o Brasil. Você nunca viu aqueles jogadores na vida, e você vai enfrentar o Garrincha. Você não sabe o que ele vai fazer. Aí ele te dá, em 30 minutos, 10 dribles para o mesmo lado. E você não consegue pegar ele. E ele faz 3, 4 jogadas que matou o jogo. Presta atenção, não estou dizendo que o Garrincha não seria o Garrincha. Eu acho que os craques sempre seriam os craques, porque eles também teriam acesso a todas as outras coisas. Agora, você imagina se você chega para jogar contra esse jogador e o analista, e você tem acesso a todos os movimentos que ele faz, qual a probabilidade dele em cada setor do campo, driblar para qual lado. Você pode ter tudo isso e ele continuar te driblando da mesma maneira, mas você tem mais chances de impedir o sucesso daquele movimento, daquele jogador. Né? Fora isso, assim, ele driblava um cara, voltava, driblava o cara de novo, voltava, driblava o cara de novo, não existia cobertura, né? A gente está falando num passado muito distante, não existia cobertura, não existia marcação por zona, não existia dobra de marcação. Então ali era a técnica. O que você está querendo dizer? Porque o que acontece? O Garrincha era craque porque ele fazia isso numa época que ninguém fazia. Então, não, sim, claro, eu não estou nem discutindo isso, não é essa a discussão. Eu estou falando nesse momento. Eu estou só contextualizando para a galera. E eu acho até o seguinte. A galera pode pensar isso. E eu acho até o seguinte, que os jogadores de antigamente eram mais técnicos do que os jogadores de hoje. Porque a técnica influenciava muito no jogo. A técnica era mais decisiva do que hoje, porque hoje a dimensão tática está influenciando no mesmo nível até mais da técnica. Então, antigamente, todos para jogar tinham que ser técnicos. Hoje, você também tem que ter um nível técnico, né, médio, muito bom para jogar, mas você precisa ter um entendimento de jogo, né, e aí vai da dimensão tática, muito bom para poder entender toda a complexidade que o jogo tem. Entendeu? Porque você imagina se o Garrincha tem que driblar um cara com 3 caras na cobertura, né? E aí assim, uma hora ele vai, né? O time vai, as situações vão se encaixar para que ele pegue um jogador lá no 1 contra 1, mas não seriam tantas vezes que ele teria essa possibilidade. Você imagina um jogador que tem 1 contra 1 muito bom, o Vinícius Júnior, se ele tivesse o tempo todo em condição de 1 contra 1 com o adversário dele, ia ficar fácil para o adversário dele? Não ia pegar de 10, ele ia passar 9, ou ia passar 10. Então o outro time cria alternativas para que essa situação ocorra o menos possível. Então, eu acho que principalmente os sistemas defensivos evoluíram muito. Então, isso influenciou demais. Né? Você vê, os placares eram mais elásticos. Então, isso influenciou demais no futebol de hoje. Então, assim, não é que os jogadores ficaram presos a uma estratégia, nem aos sistemas táticos. Né? Os sistemas são muito importantes para que você consiga superar exatamente, para você superar o seu adversário. Entendeu? Então, o jogo hoje está quase um jogo de xadrez ali, entendeu? Então, tem gente que acha isso feio, e tem gente que acha isso bonito, que sabe admirar isso. Então, não é que é melhor ou pior, simplesmente mudou. E se você pegar outros esportes coletivos, sem dúvida nenhuma, eu não sou entendedor profundo de nenhum esporte. Hoje, o basquete, por exemplo, olha a quantidade de cesta de 3 que tem hoje. O jogo é praticamente decidido em cesta de 3.
Você acha que isso não mudou? Não revolucionou a maneira que as outras equipes marcam? Antigamente tinha um pivôzão lá, hoje não sei, acho que a maioria das equipes nem joga com pivô. Bota todo mundo lá. Mas o pivô é mais móvel. Eu não sei, mas entendeu? Mas a quantidade de cestas de três que tem hoje, com certeza revolucionou a fase defensiva do esporte. Hoje o cara não precisa nem chegar perto da linha de três, ele tá arremessando lá no meio da quadra e acertando, entendeu? Exatamente. São as evoluções físicas, técnicas e táticas que vai mudando os esportes ao longo do tempo. Não tem como fugir. Em 58 já tinha mudado em relação a 1950. Sim, você não vai fugir daquilo ali. Aquilo ali é o esporte, entendeu? Aí você fala, a dimensão física. O jogador vai ter que estar preparado para suportar aquela carga do jogo. E a carga do jogo não vai mudar porque ele não quer fazer aquilo. Ele vai ter que fazer. A exigência vai ser aquela. Não se prendam nas exceções, tá? Tem exceção para tudo. Mas, de uma maneira geral, o jogador vai ter que percorrer aquela distância, fazer tantas atividades de alta intensidade, de acordo com cada posição, né, de acordo com cada modelo de jogo. Mas não tem como fugir. Perfeito, Thiago. Só para a gente finalizar, cara, fala um pouquinho agora do teu futuro. Saiu do Botafogo tem 3 meses, o que tu espera aí? Então, eu, como parte ruim da profissão, né, eu acabei saindo do Botafogo agora, tem 3 semanas, né, não é uma coisa que eu esperava, né, mas aconteceu e acontece na nossa profissão, né, a gente tem que saber que é assim, não tem jeito. Então, continua falando do futuro. Então, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, que estão vendo algumas coisas para mim, né, estou fazendo alguns contatos, né, e espero que mais cedo ou mais tarde eu esteja empregado de novo aí. Tá. Ainda tá à procura. Thiago, cara, me amarrei. Tenho certeza que a galera tá se amarrando aí também. Muito obrigado pela tua participação aqui, cara. Nada, cara, eu que agradeço. Estou sempre às ordens, realmente. Eu gosto muito de, né? A gente é muito viciado em futebol, né? Porque a gente trabalha com futebol, quando está em casa quer ver futebol, quando sai com os amigos quer falar de futebol. Então, se deixar aqui, a gente vara a noite aqui. Se tivesse um vinho aqui, uma cervejinha, então eu ia embora. Vai embora. E eu que te agradeço e quando quiser, estou sempre à disposição aí, cara. Um abraço. Pô, legal, vai ser uma honra. Show de bola. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Valeu, Luciano. Um abraço.